Olá, queridos amigos do Selvi, sejam todos muito bem-vindos. É com muita alegria, é com muito carinho que aqui nos encontramos, a fim de juntos possamos refletir e aprender um pouco mais a respeito do Evangelho de Jesus, segundo a doutrina espírita. Então, que esses ensinamentos de luz possam iluminar as nossas consciências, fazendo com que cada um de nós possa despertar também para aquilo que efetivamente importa, que é a melhora, que é a transformação de cada um de nós, que cada um de nós precisa realizar, não é assim? Então, hoje, o nosso tema é o que buscais. Mas antes de adentrar ao tema, faremos a leitura de uma página que visa, assim, o nosso preparo, a nossa harmonização, a gente possa estar bastante aberto a esses ensinamentos. Então, a mensagem hoje é do livro Caminho, Verdade e Vida. Ela é uma psicografia, né, do nosso querido e saudoso Chico Xavier, e o autor espiritual é Emmanuel. E ela é intitulada Que Buscais? E Jesus, voltando-se e vendo que eles o seguiam, disse-lhes: Que buscais? Está lá em João, no capítulo 1, o versículo é o 38. A vida em si é um conjunto divino de experiências. Cada existência isolada oferece ao homem o proveito de novos conhecimentos. A aquisição de valores religiosos, entretanto, é a mais importante de todas, em virtude de constituir o movimento de iluminação definitiva da alma para Deus. Os homens, contudo, estendem a esse departamento divino a sua viciação de sentimentos, no jogo inferior dos interesses egoísticos. Os templos de pedra estão cheios de promessas injustificáveis, de votos absurdos. Muitos devotos entendem encontrar na divina providência uma força subornável, enviadas de privilégios e preferências. Outros se socorrem do plano espiritual com o propósito de solucionar problemas mesquinhos. Esquecem-se de que o Cristo ensinou e exemplificou. A cruz do Calvário é símbolo vivo. Quem deseja a liberdade precisa obedecer aos desígnios supremos. Sem a compreensão de Jesus no campo íntimo, associada aos atos de cada dia, a alma será sempre a prisioneira de inferiores preocupações. Ninguém ouvide a verdade de que o Cristo se encontra no umbral de todos os templos religiosos do mundo, perguntando com interesse aos que entram: que buscais? Emmanuel. E ainda, meus irmãos, com essa divina pergunta ressoando em nossas consciências nesse instante, convido a todos vocês a se unir a nós em pensamento, elevando-os até o Pai, rogando a permissão para darmos por iniciados os nossos estudos desta noite. Pai de divina sabedoria, sê conosco nesse instante que escolhemos aqui estar, a fim de buscar nesses propósitos elevados a motivação necessária para continuar a nossa jornada de volta para junto de Ti e do Teu amor. Que nessa busca, Senhor, saibamos estender as mãos àqueles que vêm mais atrás, buscando não só auxiliar, mas também aprender. Ser conosco, amparando, nos fortalecendo em todos os instantes. Que assim seja, Pai amado, graças a Deus. Então, meus irmãos, hoje o nosso tema é que buscais? Essa é uma indagação que encontramos lá em João, no capítulo 1, versículo 38, né, como a mensagem inicial também nos alertava. E ela foi feita a Jesus, a dois discípulos que o seguiam. Que buscais? Mas esse questionamento, ela
ele deve ser estendido, deve ser ampliado para todos nós. Hoje, os discípulos que estão seguindo a Jesus somos nós. Quando nos dizemos cristãos, não é isso? Assim, Jesus, portanto, está a nos perguntar: o que vocês, meus filhos, meus irmãos, estão buscando? E nós? Que resposta daríamos ao Mestre? Como estamos respondendo a esta pergunta? Para a maioria, não tem uma resposta imediata para oferecer nesse instante, pois, em verdade, esse questionamento tem implicações muito mais profundas do que nós supomos. E, como não paramos para refletir, analisar bem no sentido profundo que reveste cada ensinamento do Cristo, nos limitamos, quando muito, a abordar na resposta a essa pergunta as questões meramente materiais. Pois quando pensamos direitinho e analisamos o nosso dia a dia, vamos perceber que nós estamos buscando apenas suprimentos à necessidade do corpo, as exigências do bem material, a satisfação dos nossos desejos e paixões, as benesses de toda a ordem. E como se não bastassem essas preocupações ainda muito materiais, pensamos nelas de maneira exclusivista, pois nessa busca desenfreada pelo material, não pensamos que os outros também são merecedores. Queremos só para nós, queremos só para aqueles que amamos, mas achamos que não é direito do outro ou que não mereciam. Então percebemos o quanto limitados ainda estamos nessas questões, porque estamos analisando apenas na superficialidade, estamos analisando ou vendo apenas o aspecto material, mas existem outros aspectos envolvidos nessas questões. E aí é que faz a diferença para nós, e é o que nós vamos ver. Então, poucos são aqueles que conseguem ultrapassar o limite do material e já está buscando a melhora de nós enquanto espíritos. Ou como disse Emmanuel lá na mensagem inicial, poucos são os que buscam um movimento de iluminação definitiva da alma para Deus. E nesse ponto, Emmanuel está falando para todos nós espíritas, pois os ensinamentos contidos em nossa doutrina pressupõem uma análise bem mais profunda que deveremos fazer para esta pergunta inicial. Como: o que eu devo fazer da vida? Que buscamos ante a oportunidade concedida de renascer no corpo? Qual o plano de Deus para a minha vida? Qual a minha missão aqui na Terra? Quanto mais consciente formos dessas necessidades e valores que realmente importam, mais clareza do nosso compromisso, primeiro diante do caminho evolutivo, que todos nós precisamos percorrer. E o Divino Mestre enfatizou em seu Evangelho de Luz que as ferramentas para alcançar esse objetivo sublime, esse objetivo maior, quando nos afirmou da seguinte maneira: peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Pois todo aquele que pede, recebe, o que busca, encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Está lá em Mateus, no capítulo 7, versículos 7 e 8.
Então, fica, portanto, implícita a nossa responsabilidade e que este é um processo individual. Precisamos pedir, precisamos orar, mas também precisamos fazer a nossa parte, agir. Não ficarmos de braços cruzados esperando que caia do céu ou dos céus a resposta que precisamos, a solução do problema ou da dificuldade que estamos encontrando. Então, vai exigir de nós a nossa movimentação, que saiamos da nossa zona de conforto, né? Só esperando, só barganhando com o divino, uma troca para que a gente possa, estabeleça uma condição para que a gente possa fazer alguma coisa. Não! Precisamos pedir, sim, precisamos orar, sim, mas também precisaremos fazer a nossa parte. A Joana de Ângelo nos diz assim a respeito da oração. A oração é um caminho de mão dupla, por onde seguem as perguntas da criatura ao Criador e por onde retornam as respostas do Criador para a criatura. E que não há prece, não há oração, súplica que não seja respondidas. Muitas vezes o que acontece é que não compreendemos a forma de como vem a resposta, mas ela sempre vem. Então, tem um exemplo que é bastante contundente de que a ação também é uma oração e que traz benefícios não só para quem age, como também para aquele que sofre a consequência positiva de nossas ações. Quando a gente observa a Madre Teresa, que se recusou a ficar reclusa num convento, orando, contemplando, para agir em favor dos inúmeros necessitados que nas diversas partes da Índia precisavam de socorro. E ela nos deixou, né, além do seu exemplo de humildade, de caridade, de dedicação em favor daqueles que nada tinham, ela nos deixou também uma prece que resume muito tudo isso que nós estamos falando. E ela é intitulada O que pedi a Deus? Eu pedi forças e Deus deu-me dificuldades para me fazer forte. Eu pedi sabedoria e Deus deu-me problemas para resolver. Eu pedi prosperidade e Deus deu-me cérebro e músculos para trabalhar. Eu pedi coragem e Deus deu-me obstáculos para superar. Eu pedi amor e Deus deu-me pessoas com problemas para ajudar. Eu pedi favores e Deus deu-me oportunidades. Eu não recebi nada do que pedi, mas recebi tudo o que precisava. Madre Teresa deixando essa mensagem importante para todos nós. Percebemos? O que nós ainda não entendemos é que as respostas não são as que desejamos, mas aquelas que precisamos. Por isso, na maioria das vezes, acreditamos não ser atendidos. A providência divina é sábia e previdente. Só nos atende naquilo que seja necessário ao nosso aprimoramento moral, ao nosso crescimento. Embora muitas vezes não tenhamos noção, consciência, embora no momento não entendamos o porquê. É isso, meus irmãos, que precisamos trabalhar em nós. Compreender a resposta de Deus às nossas súplicas. Ao invés de estarmos perguntando por que comigo, né, se sentindo injustiçado, tendo pena e dó de si mesmo, vamos perguntar para quê? Qual o sentido? O que eu posso aprender com essa dificuldade, com esse problema, com esta doença?
O que este momento difícil está querendo me ensinar? E apesar de tudo isso estar acontecendo na minha vida, eu continuar auxiliando aqueles outros que não têm essa compreensão. Porque neste processo de auxiliar o outro, nós encontraremos as respostas, o auxílio que nós mesmos necessitamos. E aí o problema se resolve. E aí a doença passa. E daí a dificuldade diminui. E a gente já nem se lembra mais o que nos motivou, o que fez melhorar, o que fez a transformação. Por quê? A gente não estava focado no problema. A gente precisa se distanciar um pouco do problema, de repente, para a gente enxergar as respostas. Ou para que elas aconteçam naturalmente. Porque quando a espiritualidade superior percebe o nosso impulso na direção do bem, ela começa a potencializar esse bem para que ele atinja mais corações, né? E ele não cesse. E para isso, essas motivações, para que essas motivações continuem, elas acabam sim nos auxiliando. E a misericórdia divina sendo utilizada para amenizar a dor, o sofrimento, a doença, o problema e a dificuldade. Então é no trabalho em favor do próximo que encontramos auxílio para as nossas próprias dores, para nossos próprios problemas e dificuldades. E é isso que a gente não entendeu. A gente está sempre questionando, a gente está sempre duvidando, a gente está sempre culpando, né, a vida, Deus, o outro, e não percebe qual é a nossa parcela de responsabilidade. Ou seja, se aconteceu, se veio para nós, é porque nós precisamos, em algum momento, se não foi nessa oportunidade ou nesta encarnação ou em outra, atraímos esse problema, essa dificuldade ou essa doença para junto de nós. E hoje estamos expurgando através deles essa derrogada, ou esse não respeito às leis divinas em outros momentos que nós acabamos por fazer. Então, essa é a grande virada de chave que todos nós precisamos entender e que só a doutrina espírita traz de forma muito clara para todos nós. Quando a gente entende isso, a gente passa pela dor, passa pelo problema, passa pela dificuldade de maneira diferente. Percebemos? Já estamos aplicando isso nas nossas vidas? Porque esse é o objetivo. Não adianta a gente perceber, falar, colocar isso em teoria. É muito bonito, é muito edificante, sim, mas precisamos colocar em prática no nosso dia a dia. A fim também de sermos exemplos para aqueles que estão ao nosso redor e vão perceber lá. É quando a gente entende, quando a gente se depara com aquele irmão que, apesar de toda a dificuldade e problema que a gente sabe, ainda está com um sorriso lindo, dizendo que está tudo bem em sua vida. E a gente sabe da dor e do sofrimento que ele está passando. Como ele consegue fazer isso? Será que já não caiu a ficha para ele nesse sentido? Já não consegue sair, né, do problema e da dificuldade e busca fazer dele a motivação, a alavanca para que ele galgue mais um degrauzinho na escala evolutiva? Naquilo que ele precisa para fazer a sua elevação, sair daquela condição ainda de espírito imperfeito e passe para um espírito regenerado, um espírito melhor? Então estejamos atentos a esses sinais para que a gente possa repensar a nossa atitude diante desses problemas e dificuldades. Hamed, na mensagem Será que buscamos o que queremos?, do livro Um Modo de Entender, Uma Nova Forma de Viver, na psicografia do Francisco de Espírito Santo Neto, ele nos faz assim. Também ainda comentando essa passagem, né, que a gente citou ainda há pouco. Pedimos de fato o que desejamos? Pode ser que nos darão tudo aquilo que não gostamos. Buscamos verdadeiramente no nosso íntimo? Senão, acharemos coisas que nada têm a ver conosco.
Batemos na porta que queremos? Talvez abriremos portas que não queremos passar. Se não sabemos para onde estamos indo, como a vida maior vai facilitar a nossa caminhada se não sabemos qual o nosso rumo, qual é a nossa meta? Percebemos o que a Hamed está chamando a atenção para todos nós? Que no mundo nós vamos nos deparar com um monte de respostas, com um monte de receitas prontas, histórias e processos que fazem parte da caminhada de outros irmãos. Fórmulas de sucesso que podem nos confundir nesta busca. Quando lançamos mão de trilhar o nosso caminho e resolvemos adotar um modelo desses para as nossas vidas, um modelo que pertence à caminhada do outro para a nossa vida. Como falamos antes, esse é um processo individual de despertar individualmente cada um de nós. Somos espíritos criados em momentos diferentes. Portanto, com experiências diferentes, com necessidades diferentes. Então, aquilo que serve para um não necessariamente vai servir para o outro ou para nós. Adotar a experiência do outro como uma fórmula mágica para encontrarmos as respostas para aquilo que nós procuramos é um erro que gera muito mais angústia, que gera frustração, que gera desânimo, pois não está vinculado com a nossa realidade, com a nossa essência. Diz respeito ao caminho do outro, não ao nosso. E daí sofremos. Tem um monte de gente espalhando a sua experiência por aí. Tudo bem, a gente pode até se inspirar nelas. Não há nada de errado nisso. Que esses exemplos possam ser, para nós, motivo que encontremos as respostas aos nossos próprios questionamentos. Porque a bagagem espiritual que trazemos é diferente uns dos outros. Então, de repente, passamos pelo mesmo problema e pela mesma dificuldade. Mas a resposta que o outro encontrou a esse mesmo problema, a essa mesma dificuldade, vai ser diferente. Porque o que toca um, não toca exatamente o outro. O que sensibiliza o coração de um, não vai sensibilizar o do outro. Porque nos encontramos em momentos diferentes. E é aí que a gente precisa buscar essa reflexão, buscar esse entendimento. Então, qual o melhor roteiro a seguir nesse sentido? Aí a gente pode estar se perguntando, né? Porque existem tantos aí, tantos modelos, tanta gente vendendo fórmulas de sucesso, né? Livros motivacionais, tudo isso, né? E a gente, qual seguir? Gente, a resposta já foi dada há mais de 2000 anos. E ela vem do Meigo Rabi. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chegará ao Pai se não for por mim. A resposta está no Evangelho de Jesus. Jesus veio nos ensinar o caminho, mas a gente quer as facilidades. A gente quer a resposta rápida. A gente quer estalar os dedos e ver a transformação. Mas não é assim que acontece. Chico costuma dizer que vai depender de nós, vai demandar de nós muita transpiração, muito suor. É um processo de desidratação que acontece pelo suor do trabalho e pelas lágrimas que a dor traz. Não vem com fórmulas mágicas, com estalar de dedos. Não vem por osmose, vem por trabalho. Vem por entendimento. E pode vir por amor também, quando a gente entende os chamados, né? A dor é o último processo nessa escala. Então, diante dos ensinamentos
que a doutrina nos traz, amplificando esse entendimento, ou seja, alimentando e consolando a nossa alma, nos fazendo compreender que os problemas, que as dificuldades, que a dor são frutos da nossa imprevidência, das nossas escolhas equivocadas diante da lei divina. Mas, sobretudo, vem renovando a nossa esperança e a nossa fé. É que nós vamos burilando os nossos corações e despertando para a mensagem de amor que Jesus se fez portador. Então, quando a gente associa o Evangelho de Jesus ao conhecimento que a doutrina espírita nos traz, a gente amplifica esse entendimento. Portanto, muito será cobrado a quem muito recebeu. Então, nós que já temos essa oportunidade de estar refletindo, analisando essas questões à luz da doutrina espírita, temos mais condições de responder de uma forma muito mais tranquila a tudo isso, a esses questionamentos. Então, seremos mais cobrados, sim. Então, nada de deixar a vida nos levar, meus irmãos. Sábios da antiguidade já afirmavam: nenhum vento sopra a favor de quem não sabe para onde está indo. Percebemos? Assim, buscar responder ao questionamento do Cristo. Que buscai? De maneira honesta, com uma resposta que esteja ligada à nossa essência e que busque identificar a profundidade que Jesus dava e colocava nesse questionamento, é que vai nos dar a certeza de que o universo, silenciosamente, através dos irmãos espirituais, dos espíritos superiores, dos anjos benfeitores, dos anjos socorristas, estarão silenciosamente trabalhando, confiando, vibrando, auxiliando em nosso favor. É por isso que a gente precisa acreditar, sim. É por isso que a gente precisa buscar, sim, esses entendimentos, porque começam a fazer a diferença nas nossas vidas. Nos dá uma nova forma de interpretar vários problemas, vários questionamentos, que por muito tempo tirou assim a nossa paz de espírito, nos intrigou. Então é dessa forma, quando a gente busca analisar, buscando identificar esses aspectos, é que a gente vai encontrar essas respostas. Então, meus irmãos, que Deus possa iluminar os nossos caminhos, possa iluminar a cada lar, a cada coração que direta ou indiretamente se conecta conosco, a fim de que todos nós possamos buscar essa luz sempre. Vimos nesse instante agradecer a todos vocês que escolheram dividir esse momento conosco, que possa receber o nosso abraço fraternal, que ele chegue a cada um envolto em paz, envolto em harmonia e envolto em amor, que nós ainda carecemos. Então, se gostaram da mensagem, compartilhem, pois além de divulgar a doutrina espírita, fazemos com que essa mensagem chegue a outros corações. Bom, que Deus permita novas oportunidades como essa. E agora, só nos resta agradecer por tudo aquilo que aqui recebemos e vamos dizer assim: Pai amado, muito obrigado por mais este dia, por mais essa oportunidade onde os ensinamentos de luz recaem em nossos corações, em nossas consciências, de forma definitiva. Que eles possam, Senhor, iluminar as nossas consciências a fim que despertemos para aquilo que verdadeiramente importa. Que a essência divina possa ser percebida em cada um de nós, trabalhada
não só a nosso favor, mas em favor de todos aqueles que necessitam. Que sejamos portadores da sua mensagem e saibamos acolher aqueles que estão ao nosso redor e ainda não te conhecem. Se conosco, amparando e nos fortalecendo, Senhor, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. O nosso muito obrigado, queridos irmãos. Estejamos em paz. E a misericórdia divina sendo utilizada para amenizar a dor, o sofrimento